Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo falando sobre mediunidade. Sabendo que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a incorporação no plano espiritual. Vamos lá? Já sentiu isso alguma vez? Você acordou e teve a sensação que você estava trabalhando num terreiro de umbanda incorporado? Nossa, Paula, mas eu não sou médium. Ah, eu sou médium, mas não é só no terreiro que a gente incorpora? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos esclarecer isso, né? De acordo com a visão da Umbanda, né, pode acontecer incorporação no plano espiritual? Vamos lá? De acordo com a teologia, né, e a doutrina da Umbanda, especialmente baseado aí em alguns autores, né, que estudam muito sobre o universo umbandista, né, sobre a cosmologia, né, e a codificação dos conceitos aí no plano espiritual. E aqui na Casa de Oração a gente estuda muito Rubens Saraceni, né? Mas a gente tem aí também Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, né? Que trabalham, né, na Umbanda, são umbandistas realmente, né? E trazem ali livros maravilhosos que ensinam um pouco aí pra gente sobre esse universo umbandista. Então, de acordo com toda a visão da casa de oração, dos guias que aqui, né, trabalham na casa, a incorporação ou a manifestação mediúnica, ela pode acontecer sim, né? Quando você está dormindo no plano espiritual, né? Você sonhar que está incorporado, né? Na verdade, pode não ser só um sonho, pode ser uma realidade, principalmente se você trabalha no terreiro de Umbanda. Paula, mas eu não trabalho no terreiro de Umbanda. E aí, pode acontecer comigo também? Pode, mas pode ter um pouquinho de diferença aí, né? Porque pode ser um chamado da espiritualidade para você. Pode ser sim que você trabalhe em desdobramento do sono e nem sabe que você trabalha, né, em algum terreiro, né, auxiliando algum guia espiritual, porque todos nós temos aí os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Então, eles muitas das vezes levam a gente para trabalhar sem a gente saber, né? Então, assim, essa compreensão, ela quebra a ideia de que a mediunidade é uma exclusividade de quem está encarnado na Terra. Não, né? Na verdade, a mediunidade é uma faculdade do espírito e não do corpo físico, tá? Então, a gente precisa ter isso bem claro em mente, tá? É o espírito que é médium e não o corpo físico, tá? Tanto é que muitos médios que desincorporam, né, dependendo do grau mediúnico, da faculdade que tinham, eles trabalham com mediunidade, né, em espírito. Mas como? Por exemplo, no livro O Guardião do Cemitério, de Carlos Casimiro, mostra, né, o Nestor, depois do desencarne, trabalhando, né, auxiliando, né, à frente de um cemitério, que ele se tornou guardião, e ele auxiliando aí com o dom mediúnico dele de voltar no passado e ver o que aconteceu na vida de alguém, né? Então, o dom é do espírito e não do corpo físico. Mas vamos falar aí como esse processo ele acontece, né? Essa compreensão, ela quebra essa ideia, então, que a mediunidade, ela é do corpo, ela não é do corpo, ela é do espírito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de como isso acontece nas dimensões espirituais. Primeiro, o corpo espiritual, né? Qual que é o corpo espiritual? O perispírito, né? Ele é o receptor. Então, é ele que vai trazer aí, né, bem claro a fonte, a força mediúnica daquele espírito ali, encarnado ou desencarnado, tá? Para que ocorra a incorporação, é necessária a união e a sintonia entre campos magnéticos, né? E campos vibratórios, não só magnético, mas como vibratório também. Então a gente logo vê que no plano espiritual os espíritos não possuem o corpo de carne. Então, para começar, é um processo que não é, como eu já disse, em relação ao
corpo físico. Então, já que o espírito ele não possui um corpo de carne, mas possui um perispírito, então é o perispírito, né, que vai propiciar para que esse processo aconteça, né? Ele é um corpo, mas é um corpo astral, tá? O processo de acoplamento áurico é sintonização mental, né? Então, os dois juntos, o acoplamento e a sintonização, ocorre de perispírito para perispírito. É a mesma coisa de quando a gente está incorporado, quando a gente está no terreiro de Umbanda. É acordado, né? No estado de vigília, né? Não é que o espírito se une ao seu corpo. Ele entra no seu campo eletromagnético, aonde está o seu perispírito, e aí vai ligar de perispírito a perispírito para acontecer o processo de incorporação. Então, em desdobramento acontece a mesma coisa, né? Nos livros do Robson Pinheiro, né, ele conta muito o Raul incorporando, né, em desdobramento para ajudar o Pai João de Aruanda, né? E tem livro também do Manuel Filomeno de Miranda, só que eu não estou me lembrando aqui do nome dele, mas que conta também o caso de uma moça, né? Acho que é uma psicografia do Divaldo, acho que é no rumo ao mundo de regeneração, uma coisa assim, tá? Dá uma pesquisada aí. Então, a gente vê, né, que esse acoplamento acontece de perispírito a perispírito. Um espírito mais elevado ou com uma função específica pode perfeitamente projetar sua energia e incorporar ou, né, irradiar, vamos falar, né? Porque como não tem corpo, então não é questão de incorporação, né? Então ele irradia suas vibrações em outro espírito que esteja servindo como receptor. Então é assim que se dá o processo. É um processo de irradiação, né? Não é bem uma incorporação, uma irradiação. Algumas vezes a gente sente como se fosse incorporação, mas é porque o nosso mental, quando acorda, né? Ele faz uma baguncinha, né? Então não traz tudo geralmente como foi. Então a sensação fica de incorporação, né? Mas é uma irradiação muito forte, sim, né? Por que isso acontece no plano espiritual, né? Você pode estar se perguntando aí. No mundo espiritual, as colônias, né, os postos de socorro e templos também possuem estruturas de aprendizado, trabalho e caridade. Então, esse processo, entre aspas, de incorporação, ou melhor dizendo, novamente, irradiação direta, né, ocorre principalmente por três motivos. A instrução e ensino é um deles, tá? Mentores, guias espirituais, grandes mestres espirituais, até mesmo os sagrados orixás, né? Orixá menor, né? Trazendo aí essa irradiação e orixá maior irradiando sobre o orixá menor e trazendo essa irradiação para nós, né? Encarnados. Então, ou guias de alta hierarquia, né? Se manifestam em assembleias. Para quê? Para trazer, né, o ensino, a instrução, né? Então, em assembleias, né, escolas e templos do plano astral, para transmitir ensinamentos complexos à falange de trabalhadores espirituais. Então, muitas das vezes, um orixá, né, ele não vai estar naquela assembleia, mas ele irradia sobre um espírito ali e através daquele espírito ele pode trazer o ensinamento e a mensagem dele, tá? Então isso é tranquilo de acontecer. Um guia de uma envergadura superior, né, que não incorpora mais aqui, né, nos terreiros de Umbanda, né? Então, também nas casas espíritas, esse guia espiritual, ele pode também irradiar sua energia sobre um outro espírito, né, que esteja encarnado ou não, tá? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o trabalho de socorro e resgate, que é outra situação que pode acontecer. Em postos de socorro, né, nas zonas umbralinas ou áreas de transição, espíritos socorristas podem receber radiação direta de forças e mistérios divinos, né, que vão estar auxiliando ali naquele resgate, né, como a energia de Ogum para a proteção ou a de Obaluaê para a cura, entende?
Então, eles podem estar irradiando essa energia sobre um guia espiritual, sobre um médium que vai estar ajudando o guia ali num processo de tratamento de alguém, num posto de socorro, nas dimensões espirituais, tá? Isso pode acontecer. E aí o que acontece? Para conseguir adentrar nessas zonas densas e realizar resgates, né, muitos espíritos superiores utilizam de espíritos que têm uma envergadura mais próxima daquela região ali, né, que trabalha, que serve naquela região. Por exemplo, se está num posto de socorro muito próximo à crosta terrestre, é claro e evidente que um espírito de alta envergadura ele vai usar um outro espírito para irradiar a energia dele, tá? Pode ser que ele venha, sim, mas, né, só em último caso aí, numa situação extrema, tá? Então, olha, qual que é o outro ponto? Sustentação de terreiros na terra, né? Então, assim, a gente vê muito, igual aqui na Casa de Oração, a Casa de Oração é a casa, né, de Pai Oxóssi, o Rei das Matas, né? Lógico que Pai Oxóssi não incorpora, né? O orixá maior não incorpora aqui, né? Mas tem um orixá menor? Tem. Um enviado dele, que traz essa irradiação. Mas é um enviado que não vem sempre, né? E ele não traz a mensagem, porque ele não fala, né? Na nossa dimensão, né? A língua dele, a forma dele falar, né? A linguagem dele é totalmente diferente da nossa dimensão. Então, ele passa todas essas orientações para quem? Para a Cabocla Jurema Peixeira, né? Que traz toda a energia dela, né? Como a chefe espiritual da casa, né? Mas ela trabalha sobre, né? A égide, né? As ordens desse orixá menor, né? De outra dimensão que traz essa força de Pai Oxóssi, orixá maior, tá? Então, assim, para sustentação de terreiros. Atrás de cada terreiro físico na Terra, né, existe uma contraparte espiritual, um terreiro astral. Vocês sabiam disso? Né? Por cima, né, existe às vezes um posto de socorro, né? Eu sempre em desdobramento vejo, né, lugares, por exemplo, quando eu estava na casa espírita, eu cheguei aí, né, no posto, né, no lugar de socorro que tinha ali no hospital espiritual em cima daquela casa espírita, né? Aqui na casa de oração também tem algo, né, desse conteúdo aí, né? Às vezes eu vejo salas totalmente, tem coisas parecidas, mas são totalmente diferentes. Pessoas relatam em ter estado numa sala, as mesmas pessoas que nem se conhecem, né? Então, é a sala do ambiente espiritual da casa de oração e não a sala física, porque mais de uma pessoa já relatou sobre essa sala, né? Como ela é, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, assim, para que o trabalho aconteça aqui, né, na crosta terrestre, né, na dimensão dos encarnados, né, há uma imensa coordenação do lado de lá, no plano espiritual, onde guias recebem ordens, passes e radiações de comandos superiores para direcionar a energia para o trabalho mediúnico dos encarnados, tá? Então tem todo um processo que não é muito visto aos nossos olhos, né? Às vezes o vidente pode estar vendo alguma coisa, mas ele está vendo mais a parte física do que a parte espiritual, tá? Então, a mediunidade no além. Vamos falar desse tópico, né? Muitos esquecem que a mediunidade não deixa de existir após o desencarne, né? O perispírito continua sendo um receptor e transmissor de energia. Então, isso é importantíssimo. Por isso que é importante fazer uma boa oração para poder dormir, para que você seja um instrumento útil, né, de trabalho aí. Para que você seja um canal de comunicação. Porque nas colônias espirituais e em postos de socorro existem espíritos que atuam especificamente como médiuns para receber comandos, né, intuições ou mensagens vindas do plano superior, né, de esferas superiores, servindo de ponte para os demais. Então, existem repartições no plano espiritual de pessoas que são médiums, né, que têm aquele dom mediúnico para estar recebendo
todas essas orientações de espíritos de uma envergadura, de um mental muito mais superior que o nosso, tá? Então, trabalhe bem sua mediunidade para que você possa servir de forma, né, bem constancial, né? Substancial. Assim, ih, meu Deus do céu, garro. Para que você seja um médium ali que possa realmente estar servindo com o dom que você recebeu de Deus, tá? Então, fenômenos de amparo e transporte, que também é outra coisa, tá, gente? Muitas vezes os transportes acontecem nos terreiros de Umbanda e as pessoas acham que é só ali naquele momento que isso está acontecendo, mas não. O desdobramento do sono começa a acontecer, né, a aproximação desse acoplamento desse espírito sofredor para que no dia da gira ele se apresente, tá? Então, olha, um dos motivos mais comuns para esse tipo de acoplamento no invisível é o resgate de espíritos necessitados. Então, esses espíritos que vão chegar, né, no dia do transporte, né, da desobsessão no terreiro de Umbanda ou na casa espírita, eles precisam, né, estar ali tendo uma afinização com o médium que ele vai falar através dele, tá? Então, assim, o processo se dá assim: os mentores e socorristas espirituais muitas vezes envolvem um espírito sofredor, né? Ou perturbado, ou perdido, né? Em sua própria aura protetora. Então, o espírito ele envolve aquele sofredor, né? Com aquela energia dele. Ao fazer isso, eles amortecem as vibrações densas daquela alma ferida para conseguir transportá-la em segurança até um hospital ou uma colônia espiritual, sem que ela sofra, né, com o choque do ambiente ou tente fugir. A gente vê isso muito retratado no filme Nosso Lar, quando o André Luiz ele é resgatado, ele recebe uma carga energética ali para ser socorrido, para depois ser levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Então, muitas das vezes, os espíritos eles são socorridos e eles são trazidos, né, para casa de axé, né, para o terreiro de Umbanda, e permanecem ali, né, em alguma repartição, em um tratamento aguardando o dia da gira, o dia da sessão, tá? Então, olha, outra coisa que acontece, né, e isso impossibilita dele fugir. Então, muitas das vezes, precisa da energia de um encarnado para ajudar nesse processo. Então, muitas das vezes, um guia espiritual de uma envergadura espiritual elevada não pode vir, ele irradia sobre um médium que está trabalhando junto com outros guias espirituais e ali o trabalho começa a acontecer para que essa irradiação, né, tome conta daquele ser ali que está precisando do auxílio, né? O fenômeno da desobsessão, né, entre desencarnados, ele se dá num processo muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Infelizmente, né, também acontece o lado negativo, né? Infelizmente, a sintonia forçada também ocorre nas faixas de menor vibração, as zonas umbralinas, né? Espíritos que guardam mágoas, sede de vingança ou fortes apegos doentios podem se acoplar magneticamente a outros desencarnados. A gente vê muito isso, né, nos livros aí do Carlos Cassimiro, a gente viu processos assim acontecendo, né? Em alguns livros também do Rubens Saraceni, né? Então, assim, acontece por quê? Porque aconteceu aquela sintonia vibratória, né? Como no plano extrafísico, a mente é muito mais plástica, né? E as defesas orgânicas não existem, o processo de imantação mental entre um obsessor desencarnado e sua vítima, também desencarnada, pode ser ainda mais direto e mais intenso do que na Terra, gerando simbioses fluídicas profundas, né? Então tem vários processos também de obsessão complexas que são realizadas através do acoplamento de ovoides no perispírito de alguns espíritos, para que esses espíritos aí façam processos de obsessão com encarnados. Então, existem processos que são muito complexos, né? É um tema muito mais vasto ainda para a gente estar estudando, né? Mas um dia eu trago. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários
que eu trago, né, sobre esse tema aí para vocês, tá bom? E aí a gente vem no quinto, né, finalizando os tópicos aí, o quinto tópico, que é a visão, né, de Rubens Saraceni e das divindades, né. Dentro da vertente de Umbanda Sagrada, explica-se que os orixás são divindades, né, de Deus, né, são manifestações de Deus, né, tronos divinos, que não encarnam, tá, gente? Fique bem claro isso. As manifestações de Deus, orixá maior, não encarna, tá? Eles irradiam energias, né, sobre um orixá menor, né, para que esse orixá menor de outra dimensão traga essa energia, né, para ali dentro da Umbanda, através de um guia, né, trazendo essa força, esse axé aí. Então, orixá, divindade, trono de Deus, ele não encarna, né? Eles irradiam suas qualidades: amor, conhecimento, justiça, evolução, geração, fé, né? A lei, tá bom? O que que a gente sabe mais, né? Tanto na Terra quanto no plano espiritual, os guias de lei, né? Que trabalham sobre a lei, né? Através da lei, como os pretos velhos, caboclos e baianos, boiadeiros, até mesmo Exu, Pombagira, né? Esses incorporam ou servem de canais vivos para essas energias puras dos sagrados orixás, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Portanto, um caboclo no plano espiritual também entra em transe muitas vezes, né? E recebe a irradiação direta do orixá para realizar sua tarefa de alta magia, sustentação planetária, né? E geralmente esses caboclos, eles não vêm incorporar diretamente, né? Esses que dão sustentação planetária, eles não vêm incorporar num terreiro de Umbanda, né? Esses irradiam sobre aquele que vai incorporar no terreiro de Umbanda, tá? Então, em resumo, a gente pode dizer, se na Terra, né, a incorporação é a união do espírito com a matéria, né, no plano espiritual ela se transforma em uma comunhão direta de mente para mente, né, de campo eletromagnético para campo eletromagnético, de aura para aura, né? Tudo ali é regido pela soberana lei da afinidade e do magnetismo. Na visão umbandista, o intercâmbio de energias e pensamentos, ele é universal. A incorporação é uma ferramenta de manipulação magnética e transmissão de axé. Grandioso, né, da gente entender todo esse processo. E esse axé, ele vai continuando ativo, né, continua ativo, vivo, né, e é necessário mesmo quando deixamos o corpo físico, que essa energia continue a fluir dessa forma, né? Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, né? Deixa aí nos comentários que a gente tenta trazer aí a resposta para você. O que eu puder te esclarecer, eu me coloco à disposição, viu? Então é isso. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Manhã Sã nos direcione. Axé.